Uns minutos atrasados, então já vou pedindo perdão a vocês. Peço que vocês abram a Bíblia no livro de Noé. Ninguém procurou o livro de Noé. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. E aí você vai lá no último versículo, que é o 22. Gênesis capítulo 6, versículo 22. Vamos ler. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Então, assim fez Noé, conforme tudo o que o Senhor lhe mandou, assim o fez. Pode se assentar? Nos domingos de agosto, nós vamos falar sobre os profetas e Jesus. Domingo passado eu falei sobre Oséias, que teve a árdua missão dada para Jesus de não só pregar, mas viver a mensagem que pregou, tendo que casar com uma mulher. E hoje eu vou falar sobre o profeta Noé. Noé, ele foi um profeta, não ganhou um livro como outros profetas ganharam, mas ele teve o seu papel ali de anunciar algo que Deus queria anunciar aos homens. Então houve ali um anúncio de Noé, então ele é considerado um profeta. Assim como Moisés. Moisés também era um profeta. Então hoje eu trabalho a vida de Noé. E Noé, ele é uma figura emblemática, né? Ele se tornou até filme de Hollywood no segmento não cristão, por conta do acontecimento ali na vida de Noé. O texto, ou os textos que trabalham a história de Noé, traz algumas dificuldades de entendimento em algumas partes. Algumas delas viraram problemas, né? Viraram confusões. Como a primeira de todas é uma expressão que diz que os filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens. Esse é o primeiro texto que traz. E esse texto continua dizendo que a união dos filhos de Deus com as filhas dos homens geraram heróis e gigantes. É o capítulo 6, começa dizendo sobre isso. E viu Deus que a humanidade estava derrubada em completo pecado, e os filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens, e aí geraram os gigantes. A palavra gigante, no hebraico, ela vai falar sobre nefilins, que são aqueles homens de estatura maior do que os comuns. Eles surgiram de acordo com linhas de estudo bíblico, e esses textos de Gênesis falam sobre isso. E aqui há uma dificuldade de grande parte em aceitar que esses filhos de Deus, eles não eram humanos. Por quê? A gente sabe e acredita na queda da terça parte daqueles anjos corrompidos. Eles caíram para a terra, no próprio texto. E aqui, essa expressão filhos de Deus, ela pode falar tanto da geração que não se corrompeu, como da geração desses homens. O texto afirma o seguinte, que essa relação desses filhos de Deus com, com as filhas dos homens geraram esses gigantes. Então, tem muito vídeo na internet, tem muita gente falando sobre isso, só que é um tema que fica lá, se você nunca falar sobre, ele nunca vai aparecer para você, o algoritmo nunca vai te mandar. Mas a partir do momento que você vê um vídeo, vai aparecer inúmeros falando sobre esta situação dos gigantes. O texto bíblico, ele deixa claro que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e essa união gerou esses homens heróis e gigantes. Só que o texto bíblico não afirma que eles são anjos caídos. Obviamente, existe na Bíblia outras passagens em que anjos assumem figura de corpo humano, de aparecer, de ser físico. Por exemplo, Jacó, ele briga com o anjo fisicamente, porque ele segura o anjo, ele agarra o anjo. Então, era um ser angelical em uma forma de homem. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão recebe uma visita de 2 homens em casa, que até comem pão, até participam do banquete com eles e são anjos.
Quando tem a história de Sansão, a sua mãe vê um homem, e o seu pai também vê um homem, ele fica ali entre eles, corpo físico, até ele ir embora. Então, existem aparições de seres angelicais em forma corpórea. Porém, não há uma afirmação de que esses aqui eram esses seres, digamos assim, que não eram humanos. Só que o que mais dá a crença é que essa relação gerou um tipo de ser humano que até então não existia, que eram os gigantes. Até esse ponto da história, não existia essa raça chamada Nefilins, esses homens maiores em estatura e em força do que os outros. Não existiam. E a partir desse texto, dessa relação surge. Então é o que dá mais a entender pelo texto bíblico em si, que era uma relação que não deu certo, digamos assim, porque gerou seres humanos diferentes. E o que mais corrobora com essa ideia é que, logo após esse fato, Deus decide eliminar alguns seres humanos da Terra. Então, logo esse fato desses homens se envolverem com essas mulheres e nascerem esse tipo de seres humanos aí, Deus decide que ele vai destruir, porque o mundo está em completa pecaminosidade, completamente derrubado em pecado. O segundo texto, que mais traz confusão e mais traz problemas, principalmente quando há debates entre cristãos e ateus, é dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Porque nós temos outros textos bíblicos que dizem que Deus não é filho do homem para que se arrependa, não é filho do homem para que minta. Então o texto diz que Deus não se arrepende. Só que esse texto diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Quase todos os debates de cristãos e ateus aparece esse texto, porque é a forma de tentar descredibilizar a Bíblia, como sendo a palavra de Deus. Recentemente um pastor fez um vídeo com um coach cristão afirmando que a Bíblia contém erros. E aí o vídeo foi, e aí ele voltou a se apresentar no podcast e negou o que tinha dito, mesmo com um vídeo lá dizendo que ele falou. Ele, não, eu nunca disse isso, eu disse que em um outro contexto. Então, as pessoas buscam ainda hoje descredibilizar a Bíblia como a palavra de Deus. A frase que mais existe nesse meio é que a Bíblia não é a palavra, mas ela contém a palavra de Deus. Então diz assim, ó, lá tem a palavra de Deus, mas tem outras coisas lá que não são. A Bíblia ela tem completamente, ela pode ser questionada em tudo. Nós, como cristãos, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela não tem trechos, ela é inspirada por Deus aos homens que escreveram aquilo que Deus queria que fosse escrito. E esse texto diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Aí vem a confusão. Se Deus não se arrepende, como que aqui diz que ele se arrependeu de ter criado o homem? Um dos grandes problemas que nós enfrentamos, obviamente, é o idioma. O nosso português não é tão rico em verbos e em outros termos como é o hebraico e outras línguas. A gente tem várias palavras no nosso idioma que quer dizer várias coisas. Se eu falar para você manga, manga pode ser fruta, manga pode ser a manga da blusa. Se eu dizer para você graça, graça pode ser um nome pessoal, graça pode ser como nós entendemos na Bíblia, graça pode ser quando alguém pergunta qual é a sua graça, perguntando o seu nome, ou seja, nós temos uma palavra que são vários significados. Então, falta, obviamente para nós, em português, falta palavras para colocar no seu original, mas também há algo chamado de antropomorfismo. Antropomorfismo é você atribuir a uma divindade características humanas. Então, você fala que Deus tem algo que nós humanos temos. Por exemplo, sentimentos. Nós sentimos tristeza, alegria, raiva, e nós atribuímos isso a Deus. Então, são atribuições. É como alguém dizer que o mar está nervoso. Ele atribuiu ao mar uma característica do sentimento humano. O mar não está nervoso como nós ficamos nervosos. O mar simplesmente está agitado como ele fica. Mas aí a gente atribui a ele, então essa palavrinha é antropomorfismo. Então aqui o autor, ele atribui a Deus um sentimento humano. Só que lá, obviamente, no seu original, a palavra não é essa, né? Não é o arrependimento como nós conhecemos. Porque o arrependimento faz sentido para nós como? Ou quando nós fazemos algo e depois nós percebemos que foi errado,
Ou quando confiamos em alguém, confiamos em alguma coisa e essa pessoa nos decepciona. Então nós sentimos o arrependimento. Porque nós não sabíamos que isso poderia acontecer. Partindo do princípio de que Deus sabe de todas as coisas, não dá para Deus ser pego de surpresa. Como ele olhou e falou, eu criei os homens para fazer coisa boa, olha o que eles estão fazendo. Estou arrependido agora, eu não era para ter feito isso. Aqui não é o arrependimento como nós conhecemos, como nós sentimos. É apenas uma atribuição de um sentimento humano mais aproximado que o autor encontrou para colocar daquilo que Deus decidiu fazer com a humanidade. Porque Deus olha para os homens e vê que eles estão completamente derrubados em pecado. E a Bíblia diz que eles eram maus o tempo todo. Eles eram maus o tempo inteiro. Não era uma maldade aqui, outra ali, um erro de fala, um erro de comportamento. Não, eles eram maus o tempo inteiro, todo dia, toda hora, sem pausa. Por isso que Deus decide que não há esperança para aquele povo. E Deus sabe de algo que nós não sabemos, que é do futuro. Então Deus sabia que aquele povo não encontraria no seu futuro, não encontraria o caminho do arrependimento. Por isso que Deus olha e decide, fala, não tem jeito, não tem o que fazer. A gente vai ter que fazer alguma coisa para resetar aqui essa humanidade. Então Deus olha para a humanidade e diz, não vai ter jeito, a gente vai ter que reiniciar ela, porque deu errado. Esse povo aí conseguiu ser pior do que as pessoas aí poderiam ser. Só que mesmo com os homens corrompidos, a Bíblia diz que quando Deus decide fazer tal coisa, Deus acha graça em um homem chamado Noé. Então Deus decidiu que a humanidade não ia, aquele povo, com aquele estilo de vida, ele teria que exterminá-los, mas aí ele vê graça em Noé. E a palavra graça, ela vai aparecer para nós, na verdade, para muitos, no Novo Testamento. Porque, mais uma vez, existem teologias e teologias. Existe uma teologia que acredita que no Antigo Testamento não havia essa famosa graça, como nós conhecemos, que é um favor que as pessoas não merecem para a salvação. Que isso só passou a acontecer depois de Jesus. Só que essa é uma das linhas teológicas que esbarra no texto bíblico. Porque neste texto e em outros textos, esse aqui é o primeiro que aparece logo em Gênesis. Que mesmo Deus olhando para a terra e vendo que os homens haviam se corrompido, ele achou graça em Noé. E a graça é a mesma graça do sentido bíblico do favor que não merecia. Perceba que mesmo Noé não fazendo parte daquela bagunça terrível que os homens viviam, porque a Bíblia diz que Deus achou graça nele, que ele era íntegro e ele andava com Deus. Mesmo ele não fazendo parte de todo aquele mundo pecaminoso, ele só encontrou o caminho da salvação porque Deus achou graça. Ou seja, Noé, você não está participando de tudo que está acontecendo. Mas mesmo assim, você só vai conseguir ser salvo por causa da graça de Deus, do amor e do favor de Deus. Ou seja, o mundo cristão tende a se achar, sabe, uma classe superior dos seres humanos. Por isso, muitas pessoas têm resistência com igrejas e com pessoas cristãs. Porque o contato que ele tem com as pessoas parece que o cristão olha ele de cima. Sabe, você é uma classe diferente de humano, você é pecador demais. Eu não, eu encontrei Jesus, eu sou salvo, eu vou numa igreja, eu tenho uma fé, eu carrego uma Bíblia. E aí as pessoas olham para os outros como se fosse uma classe inferior de pessoas. Só que mesmo Noé não fazendo tudo que aqueles homens faziam, ele teve que ser alvo da graça de Deus, porque se não fosse a graça de Deus, ele também não seria salvo. Porque o pecado dele não era igual ou no mesmo nível, mas era pecado do mesmo jeito. Então, depois de Adão, todo mundo que nasceu já nasceu defeituoso. Tem um pastor que diz que ele compara a vida, né, de Adão como uma forma de bolo. Então, o primeiro bolo saiu perfeito, Adão. Só que essa forma caiu e aí amassou a quina. Depois desse amassado nessa quina, todos os bolos que forem feitos vão sair defeituosos por causa da forma. Foi o que aconteceu com Adão. Depois de Adão, todo mundo que nasceu já nasceu debaixo do jugo do pecado.
Então, Caim e Abel já nasceram debaixo desse jugo do pecado, que Adão e Eva não tinham antes. Então, mesmo ele não fazendo o que os outros faziam, ele só conseguiu encontrar a salvação por meio da graça. Existia um pregador chamado Spurgeon. Spurgeon era um pregador antigo, fez muitas coisas. E ele disse o seguinte: o evangelho é um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar pão. Ou seja, o evangelho é um que encontrou o pão dizendo: vem encontrar o pão também. Ou seja, nós não somos uma classe superior de seres humanos porque nós aceitamos ou fomos chamados por Jesus. Eu não sou uma classe de ser humano superior porque Deus me deu a oportunidade de exercer o pastorado, o cuidado, a pregação. Eu não sou uma classe diferente das pessoas que não encontraram a Jesus porque eu levo uma Bíblia, eu leio, eu prego e eu oro. Não! Porque nós estávamos debaixo da mesma situação. Ou seja, mesmo Noé não fazendo aquilo que as pessoas faziam, ele só encontrou salvação porque Deus achou graça. Então nós estamos aqui por causa da graça. Ou seja, o mesmo Deus que nos salvou pode salvar qualquer outra pessoa. E a nossa responsabilidade não é olhar para eles de cima dizendo: olhem, vocês são pecadores aí. A diferença é que nós somos encontrados por Jesus e hoje buscamos nele resolver esse problema que temos com o pecado e a humanidade. E os outros ainda não o encontraram. Então o olhar deve ser um olhar de você também pode. Não de acho que para você não tem salvação não. Esse tipo de pecado que você comete aí, isso aí não tem jeito. As pessoas olham para outras pessoas de outras religiões, até mesmo os católicos, como se eles fossem uma classe que não merecesse salvação. Olha e dizer, para você não dá, não, nós sim. Então, as igrejas se fecham em si, porque não, aqui é um lugar de gente salva. E eu lembro de um pastor que sempre dizia a seguinte frase: se você procurar bem, na igreja tem até crente. Ou seja, nós todos viemos do mundo do pecado. Mesmo quem nasceu em família cristã, já nasceu debaixo do problema de Adão. E se não fosse Jesus, nosso problema também não seria resolvido. E aí Deus olha para Noé, acha graça em Noé, e vai propor para Noé uma missão. A missão era o seguinte: primeiro ponto, a Bíblia diz que não havia chuva até então. Gênesis capítulo 5. E o versículo, Gênesis 2, 5 e 6, diz que não havia chuva na terra, apenas um orvalho subia e regava a terra e nascia a vegetação. Deus chama Noé e diz o seguinte: Noé, você precisa fazer um barco, uma arca, porque vai chover. Era algo que nunca havia acontecido. Primeiro ponto, Noé nunca tinha visto água cair do céu. A única forma que eles sabiam era que do chão vinha subia um orvalho e ali ele umedecia a terra e crescia a vegetação. Ninguém nunca tinha visto cair uma gota de cima para baixo. Eles sabiam que tinha água de baixo, mas não que vinha água de cima, porque não havia acontecido. Primeira coisa que Deus propõe a Noé era algo que até então parecia uma loucura, porque nunca havia acontecido. E Deus diz para ele o seguinte: você vai construir uma arca porque vai chover. Deus fala com Noé uma vez. Uma vez só Deus fala com Noé, para ele começar esse projeto. Você vai fazer a arca. E Deus deu para Noé as medidas do que ele precisava fazer. Deus deu o tamanho, Deus deu a forma estética que ela deveria ser, ou seja, você vai construir com tais medidas, você vai colocar nela uma janela só, apenas, você vai colocar uma porta, e aí Deus deu para ele o detalhado que ele queria, para passar por uma coisa que até então ninguém nunca tinha visto. Mas Deus falou com Noé uma vez e deu para ele as ordens, e aí ele fez exatamente como Deus queria. Ou seja, Deus pode nos mandar construir algumas coisas e dar detalhes do que Ele quer que seja construído. E nós temos que atender na íntegra aquilo que Deus está nos pedindo. Porque a gente nem sabe o que vai acontecer. Tem coisas que a gente nunca viu. Tem coisas que a gente não sabe que existem. E Deus nos dá uma ordem: construa algo desse tipo. Mas Deus, para quê? Porque vai chover. Mas o que é chuva? Eu não sei o que é, eu não sei como que acontece isso. Então, por não sabermos como que vai ser, nós devemos obedecer
as ordens de Deus. Porque Deus sabe o que vai acontecer. Então, se Ele sabe o que vai acontecer, quando Ele nos manda construir algo, Ele nos dá tudo o que precisa ser feito, porque Ele sabe exatamente o que vai acontecer e nós não sabemos. O primeiro ponto para obedecer à voz de Deus é saber que Ele sabe de coisas que eu não sei. Se eu construir a arca da maneira que eu quero e não da que Deus quer, será que vai suportar aquilo que está por vir que só Ele sabe? Como que eu tenho a petulância humana de questionar Deus sobre a construção de algo que Ele me manda fazer, se eu não sei para que vai ser usado e como vai ser usado? Quando Deus entregar algo para você, construa algo na sua vida, mas eu quero que seja feita desse jeito. Eu quero que você comece um projeto de oração aqui 3, 4 vezes por dia. Eu quero que você comece um projeto de oração que dure 3 meses. Mas eu não sei o que vai acontecer. Então, já que eu não sei, eu vou obedecer à voz de Deus, ciente de que Ele já sabe. Então, Ele está me preparando para algo que eu não sei o que é. Então, eu preciso obedecer exatamente daquilo, do jeito que Ele fala que tem que ser. Simples assim. Quando Deus fala com Noé, Noé tem 500 anos. Noé constrói uma arca com essas medidas, dessa forma, e vai em frente. Deus ordena para ele que ele vai ter que colocar alguns animais na arca. E aqui também vem um segundo ponto. No capítulo 7, no versículo 2 e 3, se você ainda quiser ler aí, como é algo que tem que ser mostrado, capítulo 7, versículo 2 e 3. Deus, no capítulo 6, ordena que Noé tem que colocar os animais na arca. Deus diz para ele, você vai colocar macho e fêmea, um par, e vai colocar eles na arca. Só que Noé não colocou apenas um par de cada espécie. Como a gente ouve, como eu aprendi desde pequenininho na escola dominical. Ele colocou 2 animais. Versículo 7, capítulo 7, versículo 2 e 3, diz que, de todos os animais limpos, você tomará para si 7 machos e sua fêmea. Ou seja, Deus falou para Noé, você vai colocar um par de animal na arca. Só que aqui Deus falou, só que não é apenas um de cada espécie, Noé. Vão ter espécies que você vai ter que colocar 7 pares. Da fêmea e do macho. E você vai colocar 7 aí desses animais limpos. E você vai colocar também dos animais impuros, um de cada. E no versículo 3 ele diz o seguinte, e também das aves do céu. As aves do céu você vai ter que colocar também 7. Ou seja, Deus falou, você vai colocar 2 pares de cada animal, dos animais impuros, mas você vai colocar 7 de cada espécie do animal puro e 7 de cada espécie de aves. Ou seja, primeiro ponto, eu sempre acreditei que era só 2 e 2. Só que a Bíblia diz que não eram apenas, tinham casais de animais que eram 7. E aí, tem um detalhe importante. Até o capítulo 6 e 7 de Gênesis, nós não temos a descrição de quais eram os animais impuros e os animais puros. Isso só aparece em Levíticos, que Deus vai falar quais animais eram puros e quais animais eram impuros. Então, como que já antes isso acontece? Porque nós temos uma Bíblia que ela não está proposta aí de forma cronológica, assim como foi escrita. Ela não está, mesmo que as pessoas vendam aí Bíblia em ordem cronológica, é impossível saber a ordem cronológica que ela foi escrita. Por que o Gênesis então está em primeiro? Por uma questão de organização. Se é a criação, vai ter que ser o primeiro. E aí, segue-se a história. Acredita-se que quem escreveu o famoso Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, foi Moisés. Então, uma pessoa só escreveu 5 livros. Então, na hora de colocar aqui, ele coloca no livro na ordem que a gente entende hoje, obviamente, da criação para lá, mas não necessariamente foi escrita nessa ordem. Então aqui, Deus manda para ele animais puros, você vai colocar 7 e 7. Já deu um nó na minha cabeça quando eu li isso aí há muitos anos atrás, porque eu cresci aprendendo que eram 2. Eu vi desenhos que eram 2. Eu vi filmes que eram 2. As pessoas me ensinavam dizendo, eram só 2. Mas está aqui dizendo que eram 7. E aqui Deus manda colocar também animais impuros. Impuros era o seguinte, existiam animais que serviam para o sacrifício e serviam para o alimento. Outros animais não serviam para o sacrifício e nem para comer.
Por exemplo, a ordenança é que eles não comessem as aves de rapina, aquelas que se alimentam de carniça, essas aí vocês não podem comer. Mas tem o seu lugar. Ou seja, Deus mandou ele colocar tanto os animais puros e os impuros. Deixando claro para Noé também uma lição. O animal impuro, Noé, tem a sua função no mundo. Você não vai comê-lo, mas ele tem um lugar. Ele tem um lugar exatamente posto para fazer aquilo. Ele foi criado para fazer aquilo. Obviamente que com a intervenção humana na natureza, muita coisa mudou. Mas animais morriam antes do homem invadir a natureza. A cadeia alimentar já existia e depois do pecado tudo virou cabeça para o ar. Como que esses animais sumiam da natureza? Os que eram mortos e ficavam lá. Outros animais tinham que comê-los, que eram os animais impuros. Existiam se a gente vê algumas histórias do mundo, né, da natureza, tem um passarinho pequenininho que ele faz a asepsia bucal do hipopótamo e do jacaré. É um pássaro. Então, depois que o hipopótamo come tudo que ele vai comer, fica lá com a boca aberta, o pássaro vem e se alimenta daquilo. Ou seja, mesmo sendo um animal impuro, ele tem um lugar. E você vai ter que colocar ele aí também na arca. Né? Vai ter que ter um lugar para eles ficarem. Deus manda que ele leve uns alimentos, tanto para ele quanto para os animais. Cada tipo de animal com a sua alimentação. Você vai ter que colocar também aí alimentos. E, obviamente, a missão de Noé ela vai aparecendo para nós muito mais difícil do que realmente era. Porque, mais uma vez, me ensinaram o quê? Que os animais... Noé fez a arca, abriu a porta e os animais começaram a vir sozinhos. E eles trouxeram o seu próprio alimento, só a lancheirinha, trouxeram, entraram, a gente vai entrar, Deus mandou a gente vir. Noé teve um trabalho imenso de colocar cada alimento para cada animal, lá na arca. E aqui, Deus já falou para ele que eram 7 de cada um. E aí vem um outro ponto também que eu aprendi, e depois de muito tempo lendo a Bíblia eu também descobri que não era como eu pensava. O próximo ponto. Existe a crença de que Noé pregou para que o povo entrasse na arca. Inclusive nos desenhos, nos filmes, tem Noé pregando, dizendo, venham, se arrependam, entrem na arca, sejam salvos. Só que a Bíblia não diz nada sobre. Noé não pregou um dia dizendo, venham se arrepender, venham ser salvos. A Bíblia não traz um relato de que Noé pregou. Noé não saiu anunciando, como Jonas saiu anunciando na cidade de Nínive. Noé não saiu dizendo, arrependam-se, sejam salvos. Noé não pregou. E eu acreditava que Noé tinha pregado, mas Noé não pregou para ninguém. Noé recebeu a ordem de Deus. Você vai construir uma arca, vai colocar sua família, seus filhos e as suas noras, os animais, 7 de cada espécie dos animais puros, 7 dos animais que não são das aves do céu. Você vai colocar, você vai construir a arca. E aí Noé teve 100 anos para construir a arca. Porque Deus falou com ele com 500 anos, e o dilúvio vai começar quando Noé tem 600 anos. Então Noé demorou 100 anos para construir a arca. E o que acontecia enquanto Noé construía a arca? Enquanto Noé construía a arca, o povo continuava vivendo a sua vida. Mateus capítulo 24, versículo 38 diz o seguinte, os homens perguntaram para Jesus, como será o fim dos tempos? E Jesus dá um relato enorme, chega no versículo 38 e 39, Jesus diz o seguinte, isso vai acontecer igual aconteceu nos dias de Noé. Enquanto os homens bebiam, casavam, se davam em casamento, viviam na sua vida pecaminosa, até que Noé entrou na arca e eles só perceberam quando a água veio e os levou. Ou seja, Noé passou 100 anos construindo uma arca, e depois que ele constrói a arca durante 100 anos, ele vai entrar, os animais vão entrar, e os homens continuaram vivendo a sua vida pecaminosa como se aquela arca nem existisse. Eles nem se atentaram. Sabe aquela história de dizer, e diziam que não era louco, ou velho doido. Não teve essa história. Ninguém deu a mínima para Noé, nem ao menos para falar que ele era louco. Sabe aquele candidato que não pontua nem na intenção de voto e nem na rejeição? Ou seja, ninguém nem sabe que ele existe. Ele não conseguiu nem ser rejeitado. Ele nada.
Ou seja, Noé construiu a arca e as pessoas continuaram vivendo a sua vida como se nada estivesse acontecendo. Fazendo tudo que eles estavam fazendo de errado, mergulhados no pecado. A construção durou 100 anos. Pensa alguém construir um barco gigante durante 100 anos e ninguém falar nada sobre. Não teve reportagem lá em Israel News, não teve nada. Ninguém foi lá dizer, Noé, o que você está fazendo? Que obra é essa? Ninguém se interessou pelo que Noé estava fazendo. E também outro ponto que eu acreditava, que também me ensinaram, não existiu. Ninguém foi bater na porta da arca quando a água começou a subir. Como tem nos desenhos, as pessoas batendo, Noé, abre a porta, deixa a gente entrar. Não, eles também não foram lá pedir para Noé abrir a porta, porque eles não deram a mínima para o que Noé estava fazendo. Ponto importante, depois que Noé terminou de construir a arca, que todos os animais entraram, ele colocou todas as comidas lá dentro, entrou sua família, a arca ainda ficou 7 dias lá, sem nada acontecer. Ou seja, ninguém ficou lá. A arca ficou lá 7 dias ainda. O texto bíblico diz que a água começou a subir, começou a chover, e aí então Noé foi entrando, terminando de colocar os animais. Ou seja, já começou a acontecer uma coisa que nunca tinha acontecido, que era a chuva, a água vir de cima, e as pessoas continuaram lá. Ou seja, está acontecendo uma coisa sobrenatural. Só que eles nem perceberam o que estava acontecendo. Mas como que é possível? Como que é possível uma coisa dessa estar acontecendo e ninguém se perceber que as coisas estão caminhando para o fim, por exemplo? E um dos objetivos, ou o maior objetivo dessas mensagens sobre os profetas é apresentar Jesus como o centro. Como que Jesus aparece aqui? Ou seja, a arca era a única forma de salvação. A única forma de escapar daquele desastre era entrar na arca. Jesus, ele é a única forma de encontrarmos a salvação. Jesus é a única forma de encontrarmos a salvação. Jesus é o único caminho. Jesus é a única forma de você ser salvo. Desculpe decepcionar algumas pessoas, ou eu também me decepcionei um dia que eu descobri que não é a igreja que salva as pessoas. É Jesus. E que então pessoas podem encontrar Jesus sem encontrar um templo. As pessoas podem encontrar Jesus sem nunca ter um cartão de membro de uma igreja. Então, a salvação está em Jesus, a única forma de salvação. E aí, a arca estava lá, ninguém se atentou, e o texto que a gente encontra semelhante a Jesus era que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Nem sequer o receberam. Da mesma forma que aquele povo caminhava lá, que Noé construiu a arca, ela ficou lá visível, acessível, e ninguém se importou. Começou a acontecer um fenômeno natural que nunca tinha acontecido, caindo água do céu, e as pessoas continuaram sua vida pecaminosa sem nem se importar. Existem pessoas que tudo que está acontecendo, Jesus estando acessível, eles continuam seguindo a sua vida pecaminosa como se isso não estivesse acontecendo. Como se não existisse Jesus, não existisse salvação, não existisse caminho. Jesus é a única forma de ser salvo. Disponível, acessível, mas quem quer? As pessoas preferem a sua vida realmente pecaminosa do jeito que elas vivem. E, obviamente, quando a gente sai para fazer o evangelismo, a gente está colocando Jesus visível para as pessoas. Uma placa da igreja é um Jesus visível. Um hino, uma música, um vídeo, tudo isso é Jesus acessível. E aí eu pergunto, as pessoas querem Jesus? Porque a partir do momento que as pessoas encontram Jesus e percebem que ele pede algumas coisas que a gente gosta de fazer, as pessoas já logo desistem. As pessoas não querem Jesus, Jesus continua acessível como a arca estava, sendo a única forma de salvação, mas as pessoas continuam a sua vida em paz. Não se atentam para os sinais, não se atentam para o que está acontecendo, seguem a sua vida. O mais difícil foi feito por Noé, que foi a arca. E o mais fácil, que era entrar nela, as pessoas nem se deram ao trabalho de pensar sobre.
O mais difícil, Jesus fez, que foi o sacrifício de resolver o nosso problema, que veio com a forma amassada desde Adão. Chegou em Jesus, ele consertou a forma. E aí, depois de Jesus, todo mundo pode ser salvo, todo mundo pode encontrar a salvação. Mas as pessoas não querem. Da mesma forma que não houve coação de Noé para que as pessoas entrassem na arca, Jesus não fica coagindo ninguém a aceitá-lo. Enquanto Jesus pregava, ele sempre dizia o quê? Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser encontrar a salvação, se você quiser. Ou seja, não é um evangelho de coerção. Ou aceita Jesus ou morre. Se não vem pelo amor, você vai vir pela dor. Jesus é assim, ou você vem andando ou arrastado. Biblicamente, a gente não tem Jesus arrastando ninguém pelos cabelos para ser salvo. Noé também não arrastou ninguém, ou seja, a arca está aberta, está disponível, Jesus está disponível para todo mundo. Mas ele não fica coagindo as pessoas, dizendo, você precisa, porque isso não é uma conversão, é um convencimento. E o primeiro ponto para você encontrar a salvação é o arrependimento, reconhecer que você precisa de salvação. Ou seja, Jesus, além de não ficar sendo oferecido, dizendo assim, aceita Jesus aí, vai. Jesus está tão triste que você não aceitou ele. Vem. Jesus está precisando de você lá. O seu lugar está vazio. Não está vazio, porque ninguém tem cadeira cativa. É Jesus que abriu para todo mundo e vocês precisam vir. Mas as pessoas não querem encontrar a salvação. Elas continuam, mesmo Jesus estando acessível e visível e convidando eles não querem. As pessoas não querem Jesus. E ele continua lá. Só que aí, como diz Mateus 24, vai chegar o dia que aí vai ser o fim dos tempos. E aí, como aconteceu nos dias de Noé, vai vir a água e eles nem vão perceber. E aqui Jesus falando dos últimos dias, da volta dele já. Ou seja, Jesus veio, fez a obra que fez, já estamos aqui em 2025 anos depois, e aí Jesus vai voltar, e aí quando ele voltar, as pessoas nem assim vão perceber. Mas Jesus, quem é Jesus? Ele voltou, mas ele voltou de onde? Tem gente que nem dá a mínima. Mas se você perguntar se essa pessoa quer ser salva, você quer ir para o céu ou para o inferno? Essa pessoa vai dizer, para o céu, obviamente. Tirando o Zeca Pagodinho, que diz que ele quer ir para o inferno, porque pelo menos lá é quentinho, deve ter um futebolzinho. Outras pessoas querem ir para o céu. Mas precisa de Jesus. Então Jesus eu não quero não. Jesus é a única forma de você salvar aqui. Jesus é a arca. Sem ele a gente não consegue. Mas é muito para mim. Exige demais. Para aquele povo de Noé, se eu entrar na arca, eu vou ter que deixar tudo aqui. Eu vou ter que deixar essa vida que eu tenho aqui. Não, eu não quero, é muito custo. Eu prefiro ficar aqui. Seguiram a vida deles como se nada estivesse acontecendo. Até que, depois de 7 dias, a água veio, elevou lá o nível, eles morreram afogados, choveu 40 dias e 40 noites, sem parar, água de cima, e aquele vapor que saía, não foi só um vapor, os lençóis freáticos subiram para a superfície. Então foi um encontro de águas, chuva e as águas de baixo. E aí, acabou com tudo. Ficou Noé, sua família, os animais postos na arca. Sendo a única forma de salvação, as pessoas não quiseram. Ou seja, a mensagem de Noé chega em Jesus como sendo essa arca. Que veio lá para os que eram seus, eles não quiseram. Eles viram tudo o que aconteceu. No dia que Jesus é crucificado, o sol escurece, tem um terremoto, as pedras se fendem, os túmulos se abrem e mesmo assim, vida que segue. Um disse, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Aí uns viraram as costas e foram embora. Ou seja, Jesus está disponível para a salvação, visível, mas quem é que quer? Ele continua disponível. E nós, o que fazer, pastor, então, nós que encontramos? Primeiro, a gente não pode se olhar com um olhar de superioridade, mas dizer às pessoas disponíveis que a arca continua aberta, o caminho continua aberto. Chegará um dia que não estará mais disponível.
Mas por enquanto, está aberto. Ah, mas o que eu preciso fazer? O que eu preciso ter? Nada. Você só precisa ter a disposição de ir. Mas eu preciso pagar alguma coisa? Não precisa pagar alguma coisa. Ah, mas eu preciso fazer mais o quê? Depois que você chegar lá, aí a gente vai ver o que tem que ser feito dentro da arca. Porque para aqueles que entraram na arca, depois tinha um trabalho a ser feito lá durante os dias que eles não puderam sair. Obviamente. Mas até entrar, meu irmão, é preciso me salvar, eu preciso encontrar uma forma de salvação. E é o que nós, como seres humanos, defeituosos do pecado de Adão, precisamos procurar. Então Jesus aparece aqui na mensagem do profeta Noé como sendo a única forma de sermos salvos. Só tem salvação pelo único caminho que é Jesus. Então, o caminho é Jesus. Nós não podemos ter essa petulância de dizer que só nós temos a porta da salvação. Eu não posso chegar para alguém e dizer, olha, só tem salvação na prosseguida. Quando você chegar no céu, Deus vai perguntar, na porta. Qual igreja você é? Ah, eu sou da Bola de Barro, 5ª Avenida da Rua 18. Ah, não dava. A salvação estava lá no Monte Quêmio, número 255, na Cláudio Frade. Mas eu morava em Manaus. Paciência. Só tem salvação naquela igreja. Ou seja, o caminho é Jesus. Jesus é o único caminho, a única arca e a única forma de sermos salvos. E o versículo que eu li diz assim: assim Noé fez conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. E assim nós devemos fazer conforme tudo que Deus nos manda. E assim devemos fazer. Jesus é a salvação. A única porta de salvação. Vamos louvar ao Senhor com ao único, mais uma vez. Então, ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força, o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele, entregamos o louvor. Ou seja, Ele continua sendo o único. Qualquer outra pessoa que disser, olha, eu consigo a salvação para vocês aí mais barato, é mentira. Não tem cambista de salvação. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos como nosso ser a ti, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos o nosso ser.
vez coroamos, coroamos. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o seu nome. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos. Consagramos Consagramos. Consagramos todo o nosso ser. Mais uma vez consagramos todo o nosso ser. Amém. Amém. Para vocês sentarem, ainda não vou encerrar. Hoje nós temos o dia dos pais, né? Para nós é o dia do pai. Nós temos um pai. Então é o dia do pai que vai receber a sua homenagem hoje. Alguém vai cantar uma canção para você. Olha que privilégio. E receber uma homenagem. Eu vou tirar aqui a mesinha da frente. Thank you.